capítulo de número 16, versículo de número 23. Juízes, capítulo 16, versículo de número 23. Você passa os primeiros 5 livros da Bíblia, depois vai vir Josué, depois de Josué, Juízes. Juízes, capítulo 16, versículo de número 23, quem achou, diga um amém bem forte. Amém. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício a Dagom, o seu Deus, e para alegrarem-se, dizendo: o nosso Deus nos entregou em nossas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Amém? Pode se assentar com a graça de Deus. Eu preciso da sua atenção, porque nós vamos dirigir uma palavra rápida, sucinta, mas de grande valor espiritual para cada pessoa que está aqui nessa noite. A história que nós lemos não é uma história incomum para a maioria das pessoas que estão aqui. Pelo contrário, a grande maioria, alguma vez em sua vida, já ouviu falar sobre Sansão. Já ouviu falar sobre os filisteus. E propriamente dita, esta palavra de uma maneira muito específica. Filisteus era um povo originário da Filístia, um povo que habitava à beira-mar. Seria como uns piratas que usavam embarcações e embarcações de guerra. Porém, um faraó venceu, Ramsés III, venceu os filisteus na batalha em alto mar, e eles foram expulsos de sua terra, e foram destinados a peregrinar sobre a terra. Os filisteus sempre foram um povo guerreiro, e diz a história que eles decidiram firmar residência aonde tempos depois seria chamado de a terra de Canaã. Esse povo durante muito tempo oprimiu o povo de Deus, foram inimigos declarados do povo de Deus. Por várias vezes na Bíblia você vai encontrar embates, lutas terríveis entre Israel e entre o povo filisteu. Porém, o capítulo que nós lemos, o livro, mais precisamente falando que nós lemos, data sobre o início de uma liderança diferenciada sobre Israel, que foi denominado o tempo dos juízes. Foi quando Deus decidiu que deveria haver sobre Israel uma liderança. Então Deus decide enviar um grande líder, e ele procura em Israel uma família para poder gerar esse grande líder. E escolhe uma família que não poderia gerar filhos, uma família impossibilitada de gerar crianças, e Deus decide ali naquela família fazer nascer um grande libertador de Israel. Ou seja, o personagem que nós vamos falar nesta noite, ele é fruto de milagres. Não era para ele ter nascido, mas ele primeiro foi
projetado na mente de Deus e depois colocado na terra dos homens. Eu começo essa mensagem nesta noite dizendo para você: o Deus dos impossíveis do passado, Ele é o teu Deus também do presente. E se você entrou aqui nesta noite e há na sua vida alguma área que existe algo impossível, o meu Deus escolheu você para fazer algo extraordinário. Diga para o seu irmão assim: se prepara, porque algo impossível vai acontecer através da sua vida. Deus promete a um casal de velhos: eu vou dar a vocês uma criança, e esta criança será diferenciada. Esta criança será um nazireu. Nazireu é um separado, um ungido de Deus, alguém que é considerado na época bíblica até como um santo, devido à sua proximidade de Deus. Eram homens que não tocavam em cadáver, não comia comida imunda, não bebia bebida forte. Eram homens que tinham cabelo comprido, barba comprida. Eram homens que devotavam a sua vida a obedecer à direção de Deus e à ordem de Deus. Eram pessoas separadas. Deus disse: eu vou fazer a criança nascer, mas essa criança terá um pacto comigo. Ela será um nazireu de Deus. E eu dou mais ainda: eu terei uma aliança com esta criança, e esta criança terá uma força fora do comum. Eu terei um segredo, e o meu segredo estará nas tranças de seu cabelo. Sansão, ele cresce e se torna um grande líder, mas não apenas um grande líder, ele se torna uma referência espiritual para Israel. Mas não apenas um grande líder e uma referência espiritual para Israel. Sansão cresce e se torna um exímio guerreiro, um homem com a força desumana, fora do comum, um homem que enfrentava um exército inteiro, sem o uso de espada, apenas com uma queixada de jumento, ele conseguia destruir o exército inteiro. Sansão tinha tanta força, que ele era capaz de arrancar o portão de uma cidade, com as suas próprias mãos. Sansão era uma influência enorme sobre Israel, porque ele era um escolhido de Deus, ele era fruto de milagres, ele era um grande líder, ele foi o 13º juiz de Israel. Sansão, ele é um herói de guerra, um símbolo, uma referência para Israel, e para os inimigos um terror constante. Os filisteus então tentam traçar estratégias para destruir Sansão, porque eles acreditavam: se destruirmos Sansão, Israel perderá a sua força. O segredo da força de Israel está na pessoa de Sansão. Nós precisamos destruir Sansão, mas não apenas destruí-lo fisicamente. Nós precisamos destruir tudo aquilo que ele representa. A Bíblia fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Fala comigo: matar, roubar, destruir. Mais forte. Vai lá: matar. O inimigo não queria simplesmente derrotar Sansão no campo de batalha, mas eles queriam destruir tudo aquilo que Sansão representava.
representava. Amigo, amiga que está aqui nesta noite, o objetivo de Satanás não é tomar seu carro, não é tomar a sua casa apenas, não é tomar o seu dinheiro, não é tomar o seu emprego, não é tomar a sua família, não é tomar o seu esposo, a sua esposa. O objetivo de Satanás não é só isto. O objetivo de Satanás é destruir toda a representatividade que vem da sua pessoa. Sabe por quê? Porque, irmão, se tem uma coisa que fica como um legado de uma pessoa, não é os bens materiais que ela possui, mas aquilo que representa ela, sim, é o legado desta pessoa. Essa representatividade que a pessoa tem, este é o legado verdadeiro de uma pessoa. Se Satanás conseguir destruir aquilo que você representa, certamente ele conseguirá destruir tudo que você é. O inimigo não queria apenas destruir Sansão, mas eles queriam acabar com tudo que Sansão representava. Então eles começam a traçar estratégias para destruir Sansão. E uma delas era tentar tirar da boca de Sansão o segredo da sua força. Amigo, amiga que está aqui nessa noite, presta atenção. Uma das maiores estratégias do diabo é fazer você com a sua boca entregar os seus maiores segredos. Salmo 34 fala que nós devemos refrear a nossa língua e tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque Satanás, ele incita o homem a usar a sua boca para contar os seus segredos. Amigo, o diabo não pode destruir, porque ele sabe que você tem um segredo com Deus. Então ele tenta de todas as formas que você solte, que você fale, que você abra a sua boca e conte os seus maiores segredos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: meu irmão, cuidado para quem você conta os seus segredos. Fala para ele assim: meu irmão, cuidado quando você abrir a sua boca. Tentaram de todas as formas que Sansão falasse. Sansão, ele gostou da ideia, e Sansão começa a brincar com o perigo. Ele começa a contar enigmas, historinhas, para que as pessoas tentassem adivinhar o que ele estava falando. E ele começa a brincar com o perigo. Irmãos, Deus te deu algo precioso. Não brinque com aquilo que Deus te deu. Não jogue com aquilo que Deus te deu. Cuidado com as armadilhas do inferno contra a tua vida. Tem gente brincando em todas as áreas. Eu te digo como profeta nesta noite: não brinque, porque o diabo está disposto a destruir a sua vida. Sansão começou a gostar da brincadeira e começou a fazer um jogo perigoso. Sansão começa a sair da direção de Deus e ele vai para Timate. Timate é lugar de ilusão, e ele vai ali e procura uma mulher longe das mulheres hebreias, desobedecendo uma ordem direta de Deus que dizia que os filhos de Israel não deveriam se envolver com mulheres de outras nações. Sansão casa com a mulher estrangeira, começa a brincar com o perigo. Sansão é traído pela sua mulher, tem uma decepção terrível. Sansão sai da direção de Deus e toca no cadáver de um leão que estava morto à beira do caminho. Sansão nasceu para ser um herói. Sansão nasceu para ser invencível.
Sansão nasceu para fazer a diferença, mas tudo que Sansão nasceu para ser, ele só seria na direção de Deus. Quando ele começa a tomar uma direção contrária, brincar com perigo, se envolver com pessoas que Deus falou que não era para ele se envolver, tocar em coisas que não era para ele tocar, Sansão começa a desviar-se daquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. E não satisfeito com a vida que ele estava levando, decepcionado porque a mulher dele traiu ele, ele se envolveu com uma outra pior. Ele se envolveu com uma piriguete chamada Jezabel. Essa era a pior de todas. O inimigo tentou que Sansão falasse, ele não falou. Aí o diabo levanta uma mulher, bonita, sedutora, e com uma conversa mole, ela começa a fazer drama com Sansão, para que ele viesse a contar o seu segredo. Irmão, essa mulherada, quando elas querem, ela arranca tudo. Elas começam a fazer carinha, biquinho, começam a fazer manha, elas começam de um jeitinho que devagarzinho ela vai levando o que elas querem tirar da nossa boca, elas tiram, tira da boca e tira do bolso, e tira da conta bancária, elas tiram tudo. E Dalila foi. Ai, Sansão, você não me ama, Sansão, porque se você me amasse, você contava o seu segredo. Aí Sansão começou a brincar com ela, brincou com o perigo de novo. Ah, você quer saber o segredo da minha força? E começa a brincar com ela. Irmão, eu tinha um pastor do início da minha conversão, pastor Alfredo. E ele dizia, toma cuidado com o diabo, pessoal, porque o diabo ele vem com um sapatinho de algodão, de mansinho, sem você perceber. Dalila foi levando Sansão na conversa, e ela fez tanto drama com ele, que ele acabou contando o segredo. Aí ele pegou e virou para ela e falou assim, ó, vou te contar, mas você não conta para ninguém não. Aí deu, no que deu. Você já percebeu que todas as vezes que você fala para uma pessoa um negócio e fala para ela, não conta para ninguém, o trem cai na boca de todo mundo? Não, se você não quer que o negócio caia na boca do povo, e você vai e fala com uma pessoa e fala assim, ó, vou te contar um trem aqui, mas pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, não conta nada para ninguém, ninguém pode saber, é um segredo, meu filho. No outro dia está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está em tudo que é lugar. O Sansão, eu vou te contar um segredo que é só meu e de Deus, é o segredo da minha força. Ela, o segredo da minha força está no meu cabelo. Enquanto eu tiver meu cabelo comprido, eu vou ter a força que eu tenho. Aí ela, é? Ela foi fazendo cafuné nele, até que ele dormiu. E quando acordou careca. Arrancaram todo o cabelo dele. Quando ele acordou, os filisteus estavam perto, ele levantou achando que tinha força, mas não tinha mais. Mas o maior problema de Sansão não foi perder o cabelo, porque cabelo cresce de novo. O maior problema de Sansão não foi ter uma decepção, uma não, duas decepções amorosas.
O maior problema de Sansão não foi tocar em coisa morta. O maior problema de Sansão não foi brincar com o perigo. O maior problema de Sansão e o maior erro dos filisteus é o que acontece depois que Sansão é preso. Sansão é preso, levado para o templo de Dagom, e o homem que nasceu para ser herói virou palhaço. Ofereceram holocausto a Dagom e todo mundo ficava rindo da cara de Sansão. Virou motivo de piada. Aí sabe o que o Espírito de Deus falou comigo nessa noite? Que tem muitas pessoas que estão aqui que você nasceu para ser uma coisa e hoje é outra totalmente diferente. Nasceu para ser exaltado, está sendo humilhado. Nasceu para ser honrado, está sendo desonrado. Nasceu para estar por cima, está por baixo. Nasceu para ser cabeça, agora é cauda. Ultimamente é só perdas, e ultimamente todo mundo fica fazendo hora com a tua cara e fazendo piada com teu nome. Quando Sansão ele é preso, pegaram Sansão, esquentaram uma barra de ferro pontiaguda e furaram os olhos de Sansão. Vazaram os olhos de Sansão. Sansão fica cego, humilhado, sem força. Virou motivo de piada. Todo mundo rindo dele. Pastor, qual foi o maior erro dos filisteus na história do Sansão? Foi ter furado os olhos de Sansão. Em Zacarias, a palavra do Senhor fala assim, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E quem toca na menina dos olhos do Senhor, provoca a ira do próprio Deus. Quando eles tocam nos olhos de Sansão, eles caçaram confusão com o próprio Deus. Mas não é o olho natural, mas é uma questão da visão espiritual. Diga comigo, visão espiritual. Irmão, você pode perder tudo na tua vida, mas você não pode perder a tua visão espiritual. Se você perder um carro, você recupera ele. Se perder uma moto, você recupera ela. Se você perder um namorado, Deus te dá. Deus te dá outro. Se você perder uma casa, Deus te dá outra. Se você perder um dinheiro, Deus te dá outro. Se você perder qualquer coisa, você pode reaver novamente. Mas a visão você não pode perder. A visão de Deus para a sua vida, você não pode perder. O que você tem de mais importante é a visão de Deus para a sua vida. E se alguém tentar tocar na visão que Deus tem preparado para a tua vida, vai arrumar problema com o meu Deus. Meu amigo, se tocarem no teu cabelo, se arrancarem a sua roupa, se baterem em você, se humilharem você, se rirem de você, é uma coisa, mas não toca na visão de Deus para a sua vida. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite, Deus te deu uma visão para o ministério, Deus te deu uma visão para pregar, para poder cantar, para poder tocar. Deus te deu uma visão para ser intercessor, Deus te deu uma visão para ser professor de escola bíblica, Deus te deu uma visão para ser um diácono, uma diaconisa, Deus te deu uma visão para ser um evangelista, Deus te deu uma visão para trabalhar na madrugada e resgatar moradores de rua, Deus te deu uma visão. Cada pessoa que está aqui
aqui nesta noite, você não nasceu cego espiritualmente, Deus te deu uma visão, você nasceu por causa de uma visão. Eu te digo, a visão que Deus deu a você, ela nasceu antes de você mesmo ter nascido. Todos que estão aqui, vocês foram criados por causa de uma visão. E é por causa dela que as coisas acontecem na tua vida. Cutuca o irmão que está do lado e fala para ele: não perca a tua visão. Fala forte para ele: não perca a sua visão. Sansão estava preso. Aí um menino conduzia Sansão para todos os lados. Sansão pergunta como era o local aonde ele estava. O menino fala, ele pergunta da estrutura do prédio, o menino fala. Aí Sansão falou para ele: me leva nas colunas principais deste lugar. E quando Sansão chega nas colunas principais, Sansão ele faz uma oração. Você está com a sua Bíblia aberta? Juízes, capítulo 16, versículo de número 28. Então clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim agora e me fortaleças. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu tome vingança dos filisteus por meus 2 olhos. Quando Sansão vai orar, ele não fala: Deus, me devolva a força porque eu perdi os meus cabelos. Deus, me devolva a força porque eu fui enganado, traído a minha vida inteira. Deus, me devolva a força porque eu brinquei com aquilo que eu não devia brincar, comi o que eu não devia comer, toquei naquilo que eu não devia tocar. Deus, me devolva a força porque eu estou arrependido, me devolva a força. Não. Sansão ele fala: Senhor, por amor aos meus olhos, me devolva a força novamente. E quando ele fala isso com Deus, a Bíblia diz que na hora, a força voltou para o Sansão. E o Sansão destruiu num dia mais filisteus do que na vida inteira dele. Pastor, não entendi, vai entender agora. Quando você ora pedindo a Deus, fala: Deus, eu não posso estar sem a tua visão para a minha vida. Por amor à visão que o Senhor tem para mim, me devolva a tua força. Por amor à visão que o Senhor tem para a minha família, me devolva a força. Ah, meu irmão, quando você fala com Deus a respeito de visão, é isso que Deus gosta. É por isto que Ele devolveu a força para Sansão. Meu amigo, talvez você está orando e falando: Deus, me devolva a força porque eu perdi isso, eu perdi aquilo, porque eu estou triste, porque eu estou doente, porque eu estou aquilo outro. Deus não vai devolver. Mas na hora que você fala com Deus: Deus, o Senhor tem uma visão para a minha vida, o inimigo tentou tocar nessa visão e roubar aquilo que o Senhor me deu, mas por amor à visão, me devolve a força de novo. Aleluia. Quando Sansão fala com Deus: por amor aos meus olhos, por amor à visão que eu perdi, Deus devolve a força para ele. Diga assim comigo assim: quem tem visão, tem futuro.
Fala forte, 1, 2 e... Entenda uma coisa, é por causa da visão que você ganha força. É por causa da visão que você ganha unção. É por causa da visão que você ganha a glória de Deus. É por causa da visão que você ganha os dons espirituais. É por causa da visão que Deus coloca o fruto do Espírito dentro de você. É por causa da visão que Ele abre caminho aonde não tem caminho para a tua vida. É por causa da visão que os leões da vida não podem te engolir vivo, porque você tem uma visão. É por causa da visão que Deus abre mar vermelho na frente do teu povo. É por causa de visão que Sadraque, Mesaque e Abidnego não morrem na fornalha de fogo ardente. Meu irmão, não perca a visão, porque se você perder a tua visão, você perde a tua força. Sabe o que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão fracas? É porque perderam a sua força, perderam a sua visão. Se perdeu a visão, perde a força. Muitas pessoas começam muito bem dentro da visão de Deus, e de repente elas começam a ter um declive, elas começam a decair espiritualmente, estão perdendo a visão, estão perdendo a visão das coisas de Deus, estão perdendo a visão do chamado, estão perdendo a visão do reino, estão perdendo a visão do fazer a vontade de Deus e do cumprir a palavra de Deus. E quando nós perdemos a visão, nós perdemos tudo. Uma mulher que não tem visão não tem um casamento feliz. Um homem que não tem visão não consegue fazer a sua esposa feliz. Um filho que não tem visão desonra o seu pai. Um pai que não tem visão não ensina o seu filho. Uma igreja que não tem visão nunca cresce. Uma empresa que não tem visão nunca prospera. Visão é tudo na sua vida, meu irmão. Visão é tudo para você, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da igreja. É por causa da visão do reino dos céus é que um dia nós vamos morar na glória. Jesus passou 3 anos ensinando aos discípulos a ter uma visão. 3 anos. Aí Jesus pega, ele ensina uma visão, mas ele tinha uma visão para a vida dele, uma visão de Deus para a vida dele. E a visão de Deus para a vida de Jesus era: ele iria nascer, crescer, pregar o evangelho, ser entregue, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus sempre falava da visão de Deus para a vida dele. Aí Pedro falou assim: o senhor não precisa passar por tudo isso que o senhor irá passar. Aí Jesus olha para Pedro e fala para ele assim: cala a boca, Satanás. Essa é a visão do meu Pai para a minha vida, e ela vai se cumprir na minha vida. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, tem um monte de gente querendo atrapalhar a visão de Deus para você. Tem um monte de gente que levanta para buzinar no teu ouvido. Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo outro, você não precisa obedecer, você não precisa fazer isso que você está fazendo, você não precisa jejuar, você não precisa ir no monte, você não precisa evangelizar. Meu irmão, o diabo tem levantado pessoas para tentar te confundir, para você perder a visão de Deus. Mas você vai dizer igual Jesus falou: epa, eu não aceito palavra contrária à visão de Deus para a minha vida, custe o que custar, ela vai se cumprir. Tudo que era para Jesus, na visão de Deus, aconteceu. Aí Jesus, 3 anos ensinando os discípulos a ter uma visão. Aí Jesus falou assim: vocês aprenderam a visão, agora vão para Jerusalém,
espera até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo assim: a visão atrai a unção. Vamos lá, 1, 2 e... Cutuca o irmão que está do seu lado e fala para ele: você sabe qual é a visão de Deus para a tua vida? Porque uma pessoa que não tem visão fica andando carregado pelos outros. Uma pessoa que não tem visão nasceu para ser uma coisa e vira palhaço para ser zombado por todo mundo. Uma pessoa que não tem visão é enganado, trapaceado, escolhe errado para a vida sentimental, dá tudo errado porque não tem visão. Mas eu te digo nesta noite: a visão atrai a unção. Existem pessoas que vocês entendiam errado. Vocês achavam: vem a unção para eu ter a visão. Não, não é assim. A unção vem por causa da visão que Deus te deu. Diga assim: a unção vem por causa da visão que Deus me deu. Se eu estou fazendo algo que estou fora da visão, eu não tenho unção. Se eu estou fazendo algo fora da visão de Deus para a minha vida, até dentro da igreja, eu não tenho unção. O problema não é a igreja que você frequenta, o problema é você estar fora da visão de Deus para a tua vida. Tem gente que troca de igreja achando que vai melhorar. O negócio não é você trocar de igreja. O negócio é você descobrir a unção que é dada por causa da visão. Você quer ver o negócio? João. Deus pega João e fala para João, fala assim: eu vou te mostrar algo que eu não mostrei a homem nenhum. Mas a visão que eu vou te dar é uma visão muito pesada. E você vai ter ela no lugar mais estranho do mundo. Você vai ser preso e levado para a ilha de Patmos. Patmos era um lugar isolado, em que os seus prisioneiros não eram deixados na praia. Não, pelo contrário. Eles eram jogados em alto mar. Havia feras na água e em terra. Muitos dos condenados nem chegavam em terra, porque morriam estraçalhados na água. E quem sobrevivia à água, fatalmente, acabava morrendo estraçalhado pelas feras que havia em terra. João vai para esse lugar. Ele cai nas águas e Deus protege ele nas águas. Ele sai no seco e Deus se acampa ao redor dele e protege ele também. Aí Deus fala para ele: eu vou te mostrar o reino do céu. Eu vou te mostrar o céu pelo lado de dentro. João teve uma visão do céu. E por causa disso, ele recebeu a sua unção. Amigo, eu encerro essa mensagem essa noite dizendo para você: você já descobriu qual é a visão de Deus para a sua vida? Ou você não passa de uma pessoa que é carregado pela mão dos outros? Isso é tão sério, porque uma pessoa que não tem visão, ela não consegue se acertar na vida sentimental, só erra. Uma pessoa que não tem visão não consegue se acertar financeiramente, só erra. Uma pessoa que não tem visão, ela não consegue se definir
na vida profissional. Ela começa direito, não quer direito, vai fazer odontologia. Não é odontologia, vou ser veterinário. Aí vai e começa, não, eu quero ciências contábeis. Aí larga. A pessoa nunca termina nada na vida porque ela não tem visão. Uma pessoa que não tem visão, ela não tem prioridades. Uma pessoa que não tem visão, ela não tem força. Nós precisamos da visão. Para você ser feliz, você precisa da visão. Para você ser usado por Deus, você precisa da visão. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa da visão. Você não pode estar aqui nesta igreja como uma ovelha de banco apenas, sem entender a visão de Deus para a sua vida, sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando você entender o que eu estou pregando aqui nesta noite, até a tua oração vai mudar. Você não vai aceitar os levantes do inimigo, porque você está dentro da visão. Você não vai aceitar a fraqueza, porque você está dentro da visão. Quem entende isso, diga um amém bem forte. Fica de pé no seu lugar agora. Quando eu saí para o ministério, eu tinha 17 anos de idade. Todo mundo aqui conhece a minha história, porque a minha mãe não se cansa de falar dela. Passei por muitas dificuldades nesses anos todos. Falta de tudo. Tudo. Fome. Muitas vezes. Mas em todo momento não me faltou a unção de Deus. Porque a única coisa que me manteve de pé esses anos todos foi a visão que Deus me deu.